aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo de hoje eu dividi aqui em 6 temas e o que eu posso falar para vocês é que o Brasil não é para amadores, muito menos para os profissionais. Gente do céu, com certeza vocês viram o que rolou em torno do Telegram ao longo do dia de ontem, e para não ficar em mais do mesmo, eu quis trazer aqui algumas matérias e algumas postagens de redes sociais de pessoas que eu acho que vão surpreender vocês e que saíram em defesa do Telegram. Vejam só. Também quero comentar nesse tema sobre o PL 2630 e aquele fatiamento para aprovar aquela parte do projeto que vai dar dinheiro para a Rede Globo e mais algumas coisinhas. Depois eu quero falar com vocês do Dilma. Ele anda aí, né, a mil, sem nenhuma possibilidade de acalmar os ânimos, fazer um movimento mais ao centro, e vem sendo criticado por isso. E eu quero pegar algumas informações que saíram, algumas notas, para conectar com o terceiro tema, porque ontem saiu uma pesquisa da Quest, onde temos aí 2% do mercado financeiro que acha que o Dilma está indo bem, né? A avaliação positiva foi 2%, eu achava que seria 0%. E eu quero comentar sobre isso, eu quero destrinchar essa pesquisa, porque tem alguns pontos interessantes, e é uma pesquisa que nenhuma pessoa no Brasil pode falar que é tendenciosa, porque nessa pesquisa, eu vou mostrar para vocês, tá lá qual é a avaliação das pessoas sobre Bolsonaro, e a avaliação é horrível. Depois eu quero falar com vocês ainda mais sobre questões econômicas, mostrar algumas pessoas que talvez se arrependeram de ter feito L, porque vem tendo alguns problemas sérios em suas empresas, enquanto outras pessoas que brilham muito. Então, com um sorriso no rosto, né, que graças a Deus o PT chegou ao poder. Quero até relembrar uns assuntos que, sim, de meses passados, que estava até no Atlas de fevereiro, para vocês verem como as coisas se encaixam. Depois eu quero falar sobre a Câmara, e talvez seja um dos tópicos ou assunto mais importante do vídeo de hoje, porque a situação do Dilma, ela realmente não é boa. Tá começando a surgir, assim, uma certa percepção que o Dilma não quer trabalhar, não é piada, não quer trabalhar, se não entender o que eu quero falar com isso, e que a galera meio que tá blindando o contato dele com parlamentares para que as críticas não cheguem, porque algumas pessoas talvez estejam com medo de perder os seus cargos. A história é interessante. E aí saiu uma notícia também que envolve Câmara e envolve CPI, que eu deixei para o final, porque vai que se não der tempo, né, e se sair alguma coisa ao longo do dia de hoje, mas chamou minha atenção. Chamou, mas vamos lá, vamos ver se dá tempo de comentar sobre tudo. E começando aqui, percebam, Bolsonaro manda a bancada do PL votar em peso para livrar Big Techs de remunerar conteúdo jornalístico. Ué, mas já remunera. Eu tenho certeza que o Estadão, com aquelas várias propagandas, recebe uma AdSense. Eu tenho certeza que o canal do Estadão, né, aqui na plataforma no YouTube, também recebe. O problema é que vocês não têm audiência. O problema é que vocês não têm apoio da população. Aí você querer, na marra, na forçação de barra, fazer com que o Google dê dinheiro, aí fica complicado. E quando você pega essa matéria para você destrinchar do início até o fim, é toda aquela história que não, olha só, Bolsonaro declarou guerra à imprensa. E tudo isso aqui que o Bolsonaro está fazendo é porque ele odeia a imprensa. Bolsonaro não guarda a imprensa livre, Bolsonaro é um autoritário, Bolsonaro é isso, Bolsonaro é aquilo outro. Sendo que foi Bolsonaro, em seu governo, que garantiu que não ia ter censura em nenhum momento, né, na parte do que tange o poder executivo, e no que cabia a ele, ele apresentou não um projeto para regulamentar as redes, mas um projeto para garantir a liberdade. MP, se eu não estou enganado, 1078, 1068 de 2021. Mas tudo bem, né? Deixa a turma aí chorando. O que eu achei interessante é que Bolsonaro percebeu o que está rolando. Ele podia ter aproveitado aquela participação no Pânico, estava todo mundo observando, porque teve aquela confusão, né, do cartão dele, Polícia Federal, para ele falar sobre isso. Seria sensacional bater na tecla da Rede Globo. Mas tudo bem. Continuando aqui, Câmara adia votação de urgência de proposta fatiada do PL. Quem foi que adiou? O Marcos Pereira. Por que adiou? Será que o projeto ia perder ontem? Ia ser votada a urgência. Era a única coisa que seria votada ontem. O Marcos Pereira não colocou para votar. Falou que vai esperar o Lira. Marcos Pereira do Republicanos, assim, no que ele pode ajudar o Lula e o que ele pode fazer para continuar dando sobrevida ao financiamento da Globo, na verdade do jornalismo, ele está empenhado. Não sei se também ele está preocupado com a turma da Record, mas o Marcos Pereira, assim, todo dia dá um motivo
pra gente colocar a mão na cabeça e perguntar o que foi que esse cidadão fez com o Partido Republicano. Mas vamos continuar. No vídeo de ontem foi engraçado, saiu uma nota na Folha de São Paulo falando sobre todo o trabalho e o empenho. A Folha até sugeria, né, uma possibilidade de certo lobby a favor de que a Anatel assuma a função daquele órgão que vai cuidar das redes sociais, né? Cuidar com muito carinho, muito amor. E é engraçado porque a Folha de São Paulo falou, ó, a turma tá se movimentando, ó, a turma aí tá indo atrás dos políticos, tá tentando se cacifar, já tem um relatório, já prepararam até um organograma de como ia funcionar. E aí o que é que a Anatel faz? A Anatel vai lá e prova que a Folha de São Paulo não estava tão errada nas suas afirmações e concede uma entrevista exclusiva para o Estadão. Será que o Estadão leu a notícia da Folha de São Paulo e convidou a turma da Anatel para entrevista? Ainda assim, é engraçado, né? Como o cara tem tempo. Se isso foi dessa forma. Se não, foi como? A Anatel entrou em contato com o Estadão e falou: me descola a entrevista aí, me bota aí para brilhar, faz meu nome correr na imprensa. É engraçado, sabe? São perguntas que não temos respostas, mas por todos os lados que analisamos, questionamos, as coisas ficam mais engraçadas. E tá ali, né? O presidente da Anatel diz que a agência tem expertise para fiscalizar fake news e rejeita novo órgão. Tá bom. Tem que falar isso daí para os consumidores, que eu acho que estão insatisfeitos com a atuação da Anatel em diversas áreas. É isso. É um pequeno detalhe, né? Vamos continuar. E aí eu quero entrar, pessoal, para falar sobre a questão do Telegram. Eu fiquei surpreso com alguns posicionamentos. Assim, eu vou mostrar para vocês aquela situação onde todos vamos sofrer juntos. Porque eu acho que o grande ponto de tudo isso é o seguinte: a esquerda a gente conhece bem. Acho que ninguém espera que os petistas, os lulistas, né, saiam em defesa de uma coisa, assim, de alguns valores que normalmente são caros à direita. Agora tinha aquela turma do isentão, da terceira via, dos liberais, turma do MBL. O que ficava claro para muitos é que essa turma ficava de braços cruzados quando não jogava contra, pelo simples fato que eles precisavam derrotar Bolsonaro para avançarem com as suas demandas. Isso para mim estava assim, claro desde 2019. E aí a turma ficou indo, e chegamos em um determinado cenário que acho que todo mundo se pergunta: será que vamos conseguir encontrar a normalidade mais uma vez? A coisa tá tão sensível que o William Vac, e aqui é mais um questionamento que você deve fazer. Eu creio que o William Vac, ele não faz essa sua fala de bate-pronto, não acho mesmo. Você vê a forma como ele olha para a câmera, a construção do texto, sem a pausa. E quando você procura no site da CNN, né, você consegue ver esse texto, essa manchete em formato de texto, né, esse quadro em formato de texto. Eu acho que esses mini editoriais, esses momentos onde eles expressam a opinião, eles só leem o teleprompter. E eu tô falando isso porque com anos de expertise, assim, eu travo a língua todo santo dia. Né, por diversas razões. Não tenho essa habilidade, nunca treinei, nunca tive nenhum fonoaudiólogo. Mas o William Vac, com essa voz impostada, você vê que ele começa a gaguejar porque eu acho que ele tá receoso com o que ele tá pretendendo falar. Tá meio receoso. Vamos ouvir aqui juntos. O Brasil não é terra sem lei. Quanto a isso, vocês desculpem a ironia, há controvérsias. Mas foi assim que o ministro Alexandre de Moraes, do STF, mandou o aplicativo de mensagens Telegram apagar uma postagem a seus milhões de clientes, atacando a PL da fake news que tramita no Congresso. Alexandre de Moraes disse que o Brasil não é terra sem lei e foi obedecido. O ímpeto com que o ministro do Supremo e presidente do Tribunal Superior Eleitoral tem atuado levanta outro debate. O judiciário está criando situações de exceção no combate ao que considera ataques a instituições? Ponto de interrogação. O debate vem desde o célebre inquérito das milícias digitais, que hoje a briga determina hoje poder abranger os mais variados tipos de problemas. Gaguejou, viu? Uma espécie de mal-estar
se alastra também por setores jurídicos que nada têm a ver, de fato e de espírito, com aqueles que usaram o princípio da liberdade de expressão para tentar destruir o regime democrático. E esse mal-estar, ele se alastra também por setores do legislativo, que não são ligados às forças políticas de oposição. Há um apelo para o que se chama volta à normalidade jurídica. Há um apelo para um recuo dos ímpetos, dos magistrados, em primeiro lugar. Não é o que está acontecendo. Então, o William Vac, ele fala, né, que setores, e você vê como eles fazem questão de destacar, não, olha só, não são pessoas que se escondem, né? Setores que não flertam, né, com os golpistas e tudo mais, então assim, estão bem preocupados. Alguns setores até do poder legislativo também, ele fala aí os parlamentares, e que não são da oposição, ou seja, não são pessoas de direita, que estão, pô, cara, todo mundo tem que fazer um pouquinho aqui, só um tiquinho assim pra tentar voltar. Eu acho que tá muito ruim. Eu fico vendo assim as coisas e eu fico me perguntando, eu acho que eu não sou uma pessoa revanchista. Acho que eu não sou. Você vê que a gente passa o tempo, eu sempre bato em algumas teclas falando, pô, eu não acho que o caminho passa, você, vamos tirar essa pessoa, vamos fazer isso. Eu falo, não, pô, acho que tem que ter um certo entendimento, debater assim coisas mais profundas, né, mais duradouras, alguma reforma. Você tá, ver realmente assim onde é que tá os problemas das coisas, tentar chegar a algum tipo de consenso. E o que eu fico vendo, assim, isso realmente me entristece, pessoal. Entristece. Falei até com vocês ontem que eu fiquei feliz quando eu vi uma medida do governo Lula que deu pra elogiar, comentei no vídeo ontem a questão aí da saúde bucal. E aí você vê assim, quais são os problemas no Brasil hoje? Os grandes problemas. Emprego. Algumas pessoas estão extremamente preocupadas com a possibilidade de perder o emprego. Outras pessoas estão assim mais preocupadas ainda porque estão desempregadas. É uma situação séria. A queda na renda é notório. O preço das coisas está aumentando ao redor de todo o mundo. Existe um problema seríssimo. As novas gerações vêm enfrentando ainda mais dificuldades no que tange a ter uma casa. Ter uma casa, assim... Gente, isso não deveria ser anormal. A volta à normalidade deveria ser assim, ó, as pessoas deveriam ser aptas a ter uma casa. Eu não tô falando de mansão. Eu não tô falando de 4 quartos com suíte, closet. Não, eu tô falando assim, uma casinha, sabe, 3 quartos. Que mora aí 6 pessoas dentro, mas 3 quartinhos. Um banheiro e meio, quem sabe aquele banheirinho lá fora. Como todo mundo aí já teve casa de vó, como todo mundo lembra do passado. Sabe assim, o mínimo do mínimo. Mas isso não se discute. Olha o que está sendo discutido pela esquerda. As pautas são aquelas pautas identitárias o tempo inteiro, que não vai para lugar nenhum. E na maior parte do tempo vão contra os interesses da sociedade. Aí fala muito de justiça, de problemas, de democracia, meu Deus, toma conta das crianças, etc. Aí olha só o que o Discord está fazendo. Aí você pega o tal 2630, não fala do Discord. Aí você vê que existe outro problema real, que é a questão da criminalidade, do furto. Pessoas aí que perdem o celular, tu faz a piada, né? Era só uma cervejinha. E o que é que vem sendo colocado na mesa para realmente coibir essas situações? Sim, é triste, é doloroso. O que vai sendo colocado na mesa sobre questões de infraestrutura para interconectar todo o Brasil de norte a sul, de leste a oeste, para fazer com que o nosso comércio, nossa indústria, nosso agronegócio tenha melhores condições de logística, um produto mais barato, fazer com que o Brasil se desenvolva. Não, não se discute isso. É só... Nossa, tá ruim. Tá muito ruim. Muito ruim. E fica o dia inteiro a turma do governo e a turma da Globo radicalizando. Tem algum grupo de mídia que radicaliza mais, que consegue ser mais extremista do que a Rede Globo? Aí vem o MST, invade terra. Não, não é MST, pô, isso aqui não. Meu Deus, é uma lástima, porque o MST é um grande produtor de arroz orgânico, não podem fazer isso porque vão dar munição pra extrema direita. O Brasil tá ruim. Tá ruim. E parece que vai piorar. A Raquel Landim também comentou sobre o caso, mas aí CNN, então não vou dar play de novo no vídeo. Ela fala assim, a minha avaliação sobre a decisão.
Ela disse que uma coisa é exprimir opinião sobre um projeto de lei em discussão no Congresso, por mais que eu discorde dela, e outra coisa é pedir um golpe. E fala, pô, o Telegram não tá fazendo isso, né? As empresas deveriam ter esse direito de criticar. Aí, seguindo a mesma linha do William Vac, falando aí que, pô, os setores aí estão em busca de uma volta, de uma normalidade, baixar um pouco a temperatura, tá ruim. O Sam Pancha fala assim, ó, os operadores do direito, que não têm qualquer ligação com extremismo, deveriam vir a público expressar a perplexidade com uma certa decisão que estão expressando em off. E a gente respeitada. Mas por quê? Porque o tempo foi passando e qualquer pessoa que se posicionasse de certa forma em alguns temas, a imprensa pegava e colocava um rótulo bolsonarista. Bolsonarista do Brasil é ser um criminoso. Basicamente isso. As pessoas ficam até com medo de falar qualquer coisa. Aí vem o Joel Pinheiro. Eu só peguei gente que ninguém vai falar que é bolsonarista. O Joel fez campanha pro Lula. Um aplicativo de mensagem está nos acusando de querer censurar as pessoas. Que absurdo, isso é mentira. Como podemos mostrar que estão errados? Já sei. Ordene que ele remova o texto imediatamente sob pena de suspensão e coloque uma mensagem oficial no lugar. Ele está sendo irônico, falando assim que a decisão acaba, inclusive, por ter efeito reverso. Acaba gerando mais insatisfação dentro da sociedade. Aí eu peguei o Globo para dar uma lida, na noite de ontem. E eu peguei o parágrafo mais calmo, que o Merval Pereira, ele já começa com um tom lá em cima. Eu falei, não, calma, vamos botar aqui panos quentes. Não tô aqui para causar desordem. Só quero mostrar que o Merval Pereira também se colocou, né, de certa forma, uma posição contrária a algumas coisas. Assim, ó, tiro no pé. Medidas extremas transformam regulamentação necessária dos meios digitais numa pressão indevida. Não tá bom. Tem todo o direito de publicar anúncios defendendo seus pontos de vista. O que o judiciário aí proibiu o de fazer. Essa proibição é absurda. Peguei aqui só 2 pedaços, sem citar o nome de ninguém nem nada. O Merval Pereira é muito mais duro em seu texto, duro mesmo. Ele começa assim de um jeito que eu falei, meu Deus do céu, calma, Merval, vai virar bolsonarista desse jeito. Então você olha isso que tá rolando no Brasil, olha o efeito. Falam tanto de acabar com a polarização. Não, e eles acusam o tempo todo que não, porque a direita não sabe conversar. Não, a direita não sabe socializar com ninguém, não sabe conviver com a diferença. Quando você vê que no meu pai do tempo, a direita até estende a mão, tenta bater um papo, etc, tudo mais, mas é só pancada. É só pancada. Porém, nem tudo é céu de brigadeiro, né? Só peguei pra vocês também não ficarem assim meio comovidos com a Rede Globo, que eu falei, ó, calma, que a Globo continua sendo a Globo. Ó, de venda disso, isso, bababá, Telegram mantém fácil acesso a crimes e desinformação e meio ataque ao pele das fake news. Óbvio que a Globo também tá passando aquele paninho, né? Ali foi uma ovelha desgarrada. Continuando, uma das poucas coisas que nos trazem alegria nesse mundo moderno é ver o Felipe Neto sendo desmentido. E o Felipe Neto, após ser desmentido, o que foi que ele fez? Ele apagou o tweet. Ô, Felipe, não faça isso, Felipe. Tá feio. Assim, ó, urgente. Telegram, em um dos maiores vexames da história das Big Techs, foi obrigado a falar a verdade. Apagou a mensagem mentirosa e enviou outra, admitindo a desinformação ilícita e fraudulenta. Ainda admitiu que fez isso para induzir as pessoas a coagirem os parlamentares. Aí o Felipe Neto foi desmentido. É falso que o Telegram tenha admitido a desinformação e admitido que tenha induzido as pessoas. O envio da nova mensagem se trata do cumprimento de uma ordem judicial e não foi escrita pela empresa. E para provar isso, tem um link do Globo, do G1. Aí o Felipe Neto fez o quê? Como um bom covarde, ele apagou o tweet. E ainda, sobre o caso, o CAD
que investiga as questões ligadas a monopólio, empresas e tudo mais, fala aí que deve incluir o Telegram em investigação sobre a ação das Big Techs contra o PL 2630. A plataforma enviou usuários na terça mensagem contra o projeto da lei, citando o risco de censura. Aqui vale aquela pergunta óbvia, pô, mas e a Globo? Ninguém vai falar nada da Globo? Não, ninguém vai falar nada da Globo. Esse é o Brasil e é assim que as coisas funcionam. Então para de reclamar. Vocês também estão muito reclamões. Mas a única coisa que pode fazer é reclamar, né? Então vamos continuar reclamando também. Mas vamos lá. Gente. Momento sensacional. O Dilma e sua equipe. Governo e Senado estudam criar imposto extra. Sabe como é? Extra significa que é o novo, né? Extra para empresas de games em regulação do setor. Taxa discutida com a Receita Federal é similar à que o governo já estuda para o segmento de jogos de azar, com a alíquota de 15%. Ui, que delícia! E aí eu só trouxe a notícia para bater aquela saudade boa no coração. O governo Bolsonaro reduz tarifa de importação de videogames. Essa é a quarta medida para conter preços dos jogos eletrônicos desde o início da gestão. Isso aqui foi de junho do ano passado, né? A quarta vez. Desde 2019, Bolsonaro pelo menos 4 vezes tomou medidas para reduzir preços. O Dilma, já no início, está tomando medidas para aumentar os preços. Faz o L e não reclama. Aí, diante aí desse cenário de desespero que o Brasil vive, o Estadão escreve um texto, mas assim, ridículo. E que o próprio Estadão acaba por se desmentir, né? Se refutar. Você vê a baixa qualidade do jornalismo que é produzido hoje em dia, né? Fizeram um editorial em nome da empresa, o relógio de Lula. Ignorando o eleitor que votou nele apenas para impedir a reeleição de Bolsonaro e desrespeitando decisões soberanas do Congresso, o presidente quer fazer o Brasil voltar no tempo. Aí se liga. O petista, Lula, já começa, o petista, tem 2 parágrafos antes, né? Que é resumindo, falando que o Lula está ignorando essas pessoas. Mas tá bem. O Lula parece não ter entendido porque foi eleito presidente da República. Não, ele sabe que ele foi eleito. Foi porque o Estadão, a Globo, a Folha de São Paulo, a CNN, todos os isentões, o IBL, porque vocês fizeram campanha para ele. Ele sabe porque ele foi eleito. Foi com o apoio de vocês. Ao tentar reverter no tapetão a privatização da Eletrobras, pouco depois de ter buscado por decreto destruir o marco de saneamento para favorecer estatais ineficientes do setor, Lula desrespeita ao mesmo tempo o Congresso e muitos eleitores que nele votaram, não por simpatizarem com a embolorada agenda lulopetista, mas apenas para impedir que Jair Bolsonaro se reelegesse. Essa aqui é uma vergonha. O Estadão devia pedir desculpa por um texto dele. Eu estou do lado do Lula. Sabe por quê? Porque em nenhum momento, o Lula falou que queria o teu voto para te respeitar. Em nenhum momento. Passamos a eleição inteira com uma notinha ou outra que às vezes saía, e é a direita que denunciava que a esquerda não detalhava qual era o seu programa de governo. O Lula, ele não fez nenhum compromisso. Ele nem falou assim, não, vota em mim que eu vou tentar te ouvir. Não. Pelo contrário, estava claro. Estava claro, como a luz do sol, que votar no Lula é votar no PT, é votar nas ideias que estão sendo colocadas na mesa hoje. Não vem tentar bancar o traído. Você não é traído, vocês são um bando de trouxa. É isso que vocês são. Aí depois fala assim, ó, no discurso, o Lula se opõe às privatizações porque as considera um crime de lesa pátria, como classificou o caso da Eletrobras, um patrimônio deste país, segundo disse. Na prática, contudo, muitas estatais servem como cabide de emprego para arregimentar apoio político, fundamental para um governo incompetente na articulação com o Congresso e de quebra para acomodar sindicalistas companheiros. Sim. Quem não sabia que o Lula ia fazer isso? Quem não sabia que as discussões em torno do PT, quando diz sobre estatais, etc, tudo mais, não é pensando na soberania nacional, em um plano de desenvolvimento, porque o governo, em algumas áreas, precisa atuar, porque simplesmente não é financeiramente viável para o mercado, né, o mercado privado, investir em algum tipo de obras. Pelo amor de Deus. Aí depois vai. Ademais, os brasileiros moderados que foram decisivos para a vitória de Lula não votaram para reverter a reforma trabalhista, como ainda acalentam os petistas, nem para enterrar a reforma do ensino médio. E menos ainda
para fazer letra morta da lei de responsabilidade fiscal, como fica claro na proposta de novo regime fiscal. Irmão, em nenhum momento o Lula falou que ia vir para conservar os bons frutos passados. Pelo contrário, Lula criticou por diversas vezes todos esses pontos durante a campanha. Para de bancar a vítima. Vocês são cúmplices. Aí depois, Estadão vai, ó, passar uma borracha por cima dessas conquistas. É preciso deixar bem claro. É uma agenda histórica do PT e de partidos coligados. Sim. É exatamente isso. Aí o Estadão se refuta. Ah, fazer isso daí é uma agenda histórica do PT. É uma agenda histórica do PT. E em nenhum momento o Lula falou que ia fechar com vocês. Acabou de assumir. Lula, nem ao menos, pode dizer que as revisões que ele propõe para marcos legislativos, que mal se consolidaram, como é o caso da privatização da Eletrobras, serviriam para melhorar esses projetos, eliminando, por exemplo, muitos jabutis que foram aprovados a reboque deles. Quando fala em reverter a privatização da Eletrobras, Lula está movido apenas pelo desejo de desfazer o que foi feito depois da estrepitosa ruína petista, marcada por escândalos de corrupção, por uma brutal recessão e pelo justíssimo impeachment da Dilma. Sim, isso era óbvio. Vocês não sabiam? Aí olha que notícia sensacional, falando de privatização e cabide de emprego. Cátia Abreu, o Banco do Brasil e a JBS. Cátia Abreu estava prestes a assumir a vice-presidência de agronegócios do Banco do Brasil. Entretanto, foi barrada pela lei das estatais, que o Lula quer derrubar, mas ainda não conseguiu de uma vez por todas. Ainda em vigor que veda a nomeação de parentes até o 3º grau de quem tiver mandato para estatais. Cátia é mãe do senador Irajá, do PSD de Tocantins. Mas nada que não possa ser resolvido. Lula prometeu a Cátia um assento no Conselho de Administração da JBS na vaga que o BNDES tem direito. Ah, pai, que lindo! Tocou meu coração agora. Tocou meu coração. E aí é por causa desse tipo de ação, do que está acontecendo no Brasil, que a turma que acompanha a política de forma um pouco mais profunda, na verdade vocês são as pessoas que acompanham de forma mais profunda, mas quem acompanha assim, as questões da política macroeconômica, né, microeconômica do Brasil, a turma fica um pouco preocupada. Fica aí vendo, pô, é assim que tá nomeando gente para conselho, que o BNDES tem assento, imagina como é que não tá o BNDES lá dentro. E aí, perante isso, saiu uma pesquisa ontem da Quest, um instituto de pesquisa lulista, né, que sempre errou para favorecer o Lula, e mesmo assim revela que 86% do mercado avaliou o governo Dilma como negativo. 2% considera positivo. Haja coração, quem são essas duas pessoas? O levantamento foi feito com 92 membros do mercado financeiro, entre empresários, traders, operadores, analistas e tudo mais, né? E aí vamos falar dessa pesquisa. Vamos trazer algumas informações. Pesquisa acima de qualquer suspeita. A começar pelo Instituto, né? Tá aí, o que pensa o mercado financeiro? Pesquisa quantitativa, maio de 2023. Aí eu fui atrás aqui, né? São 92 pessoas no total. Aí dizia que a avaliação 86 negativo, 12% regular, 2% positivo. Nem tinha positivo no anterior, não, então apareceram 2 nomes. Ou talvez os 92 da pesquisa anterior foram mudados. Então eu tentei buscar, né, no Excel qual seria a porcentagem para o número bater igual. Então, se são 92 pessoas, possivelmente 79 acham ruim, 11 regular e 2 pessoas acham positivo. Qual a capacidade do governo de aprovar sua agenda no Congresso? Regular, de 47 para 51, não mudou muita coisa. Baixa, né, que tá ali como ruim, que eu não mudei a tabela por preguiça, tá de 20 para 39, ou seja, só fez aumentar. E a alta de 33 para 10. Que bom. Esse aqui é um dado interessante, porque a agenda do governo é muito ruim. Se as pessoas acham que não vai avançar, que graças a Deus, vamos pelo menos manter o estado das coisas. A política econômica do país está indo de direção certa ou errada? Ainda 90% acha que está na direção errada, mas é surpreendente saber que
Agora 10% acham que tá indo pro caminho bacana. A cada 10 pessoas, uma acha que tá dando certo. É. Nos próximos 12 meses, qual a sua expectativa em relação à economia? E esse gráfico chama atenção por uma coisa, ó. O número de pessoas que diz que vai melhorar subiu 7%, de 6 para 13. Só que ficar do mesmo jeito saiu de 16 para 26, ou seja, 10. Foi o que mais cresceu. É porque a turma falou, tá ruim, é porque já tá, acho que a visão é o seguinte, já tá horrível, já tá o caos, vai ficar do mesmo jeito. Tá tentando se enganar. Já tem gente que fala, bicho, vai continuar piorando. E ainda é a maioria. 87% acha que não vai melhorar. Você acha que o governo está preocupado com o controle da inflação? Não. Não. Não, tá não. E aí o número só faz crescer, né? De 68 para 80. Qual a sua avaliação do novo arcabouço fiscal? 3% acham bom. 3% classificaram como positivo. Imagina. Será que é ruim? Negativo, 48, regular, 49. Eu falo, aí, o cara devia estar marcando assim na pesquisa. Bota qualquer coisa aí, vai. Qualquer coisa aí. Mas aí não sei. Tá bom, continua assim, tá ok lá, tá ok. Qual a chance do Congresso incluir no texto do novo arcabouço fiscal? Olha como é que anda a percepção. O Congresso, qual a chance do Congresso incluir, por exemplo, o contingenciamento de despesas por frustração de receita? Não teve a receita não cresceu, então vai ter que segurar um pouco os gastos. 40% acha muito provável. 53% mais ou menos provável. Uma parcela bem pequena acha que não, que o Congresso não vai controlar as despesas de jeito nenhum, né, os custos. Quando você vai para a próxima pergunta, ninguém tem mais fé. Todo mundo ateu. Todo mundo ateu com o governo Lula. Coitado de painho. Criminalização do presidente por descumprimento de meta. Não vai colocar. Não vai. Mas e se pedalar? Não vai. Não, deixa lá. Ô, coitadinho. Não. O novo arcabouço fiscal é para garantir que tudo vai dar certo. Pro PT. Proibição de reajustes de servidores por descumprimento da meta. Não vai. Não vão incluir. Proibição de aumento reais do salário mínimo por descumprimento das metas. Não vai, de jeito nenhum. Limites nos gastos de saúde e educação. Mas não vai incluir. A única coisa que deve entrar, né, alguma modificação no arcabouço, é tentar controlar a despesa. No geral, né? No grosso. E olha lá, viu? Depois das viagens do Dilma, a sua imagem internacional melhorou, ficou igual, piorou. O Dilma quer ganhar o prêmio Nobel, mas apenas 8% dos entrevistados acham que melhorou. Tá ruim, né? Tá ruim não, tá horrível. Tá horrível. Aí você vê, né? Lula quer intermediar um acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia. Você acha que Lula deveria se concentrar nos problemas do Brasil ou deveria tentar um acordo, pois a paz mundial é importante? 98% falou, irmão, deveria se concentrar nos problemas do Brasil. Lula, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, irmão, tá ruim. Para. Toma conta do Brasil. Aí tem 2%. Tem 2% que acham que o Lula deveria tentar um acordo. Deve ser o Benchimol da XP. Queria saber se o Benchimol respondeu essa pesquisa aqui. Só pode. Aí você faz o comparativo com a opinião pública. Tem gente que tá na dúvida ainda. Não sabe, não respondeu. 6%. Mas ainda assim, até a população como um todo, 59% diz, irmão, se concentra no Brasil. Esse é o caos que colocaram na presidência, né? Pra tirar Bolsonaro, que era o grande mal. Aí a pesquisa fez uma pergunta falando o seguinte, quem será o principal líder da oposição ao governo Lula nos próximos 4 anos? Eles colocam como o grande rival, Tarcísio, né? Depois vem Bolsonaro, depois o Zema, depois o Flávio Bolsonaro, nenhum deles.
Então, você vê assim, né, de forma esmagadora, 82%. Não. 82. O número que não fez aqui tá passando de 100%. Da 82, ali embaixo da 19, vai passar 81, né? Deve ser nas aproximações de vírgula para deixar em número inteiro. Bota, 81, 82% das pessoas acham que tá entre Bolsonaro e Tarcísio, a oposição do governo Lula. E há quem acha que vai surgir uma terceira via. Mas tudo bem. E aí, como eu falei para vocês, essa pesquisa ela é acima de qualquer suspeita. Não dá para falar que é a pesquisa da direita, os bolsonaristas. Balela. Você viu? O quanto você confia em cada um desses líderes políticos? Em comparação até com a pesquisa anterior, a falta de confiança em Bolsonaro cresceu. 86% dos entrevistados dizem que confiam pouco ou nada em Bolsonaro. Pouco ou nada. Apenas 3% dos entrevistados confiam muito em Bolsonaro. 11, mais ou menos. Todo mundo vai falar que a pesquisa... Não, tá aí. Isso daqui é um retrato muito bacana para vocês verem como é que pensa o mercado financeiro. Valores, família, religião. É ganhar dinheiro, o resto a gente não tá nem aí, né? Se você vai perder dinheiro, quer saber do lado dele. Vai, tá bom? Vai, então tá bom. Então tá bom. Aí eu tirei de ordem, porque que vai conectar com a notícia, e tem as coisas que é muito engraçado. E é o que eu digo lá no início, que vocês acompanham a política de forma mais profunda que essa galera. Esse pessoal, eles acompanham as questões das discussões econômicas, mas o resto, eles não sabem de nada. É a turma que se forma pela Globo News, pela CNN. Aí fala assim, ó, como você avalia o trabalho do Haddad? Esse caos que a gente vive hoje é graças ao Haddad. Aí você vê, ó, que negativo estava em 38, agora está em 37. E a turma que achava regular lá atrás, estava em 52, caiu para 37. E o positivo saiu de 10 para 16. Os trouxa achando que o Haddad tá bom, né? Trabalho positivo. E aí, para responder isso, vou trazer uma nota da própria imprensa. Da própria imprensa. Tido pela Faria Lima como moderado, Haddad assina embaixo de devaneios de Lula. Diante dos pendores perdulários demonstrados até agora por Lula e seus aliados, dá até para entender que a turma do mercado procure se apegar ao que lhe parece ser uma voz mais sensata no que se refere à economia, em especial às contas públicas. Em meio às adversidades na vida ou na política, é comum a gente ficar mais suscetível ao auto-engano e se iludir com tudo que nos parece representar uma esperança para a superação dos problemas. Já chamou de trouxa. Haddad, porém, representa uma espécie de alter ego de Lula na economia e não propõe nada que não tenha aprovação do chefe e que esteja em desacordo com as ideias heterodoxas do presidente na área. Por isso mesmo, o Haddad goza de total confiança de Lula e foi nomeado por ele para o cargo. Isso é óbvio, gente. Se o Haddad fosse um cara bom e moderado, o Lula teria colocado ele. Vamos acordar, né? Foi por isso também que Lula indicou Haddad para representá-lo como candidato do PT à presidência em 2018, quando estava preso em Curitiba. Ainda que seja o responsável direto pela apresentação do novo arcabouço fiscal, que o governo pretende implementar para substituir o teto de gastos, Haddad centrou sua proposta no aumento de receitas e pouco ou nada propôs para reduzir as despesas, apesar da carga tributária de 35% do PIB já ser a mais alta entre os países emergentes. Não, mas o Haddad é um cara bacana. Só estou de brincadeira. Quando o grupo de transição propôs a PEC da gastança, ainda antes da posse de Lula, para liberar 200 bilhões fora do orçamento de 2023, Haddad assinou embaixo, sem qualquer constrangimento. Ele também fez coro às críticas de Lula à política monetária praticada pelo Banco Central e apoia, com fiscalização adequada, o fim da lei das estatais e a volta da nomeação de políticos para a direção das empresas públicas. Esse é o moderado?
Só recuou da taxação de produtos de até $50, dominada por plataformas chinesas como a Shein e Alibaba, em razão da repercussão negativa da medida junto à opinião pública, em especial a classe média. Embora tenha silenciado sobre as mudanças propostas pelo governo, o novo marco do saneamento derrubadas na Câmara e sobre a revisão da reforma trabalhista defendida pelo Luiz Marinho, o Haddad já se manifestou favoravelmente às medidas no passado e nada indica que tenha mudado de opinião. Como se pode observar, Haddad traz no sangue o DNA do PT. Apesar de fazer o estilo cool de conquistar admiradores entre executivos do mercado financeiro, assina embaixo das bruxarias defendidas por Lula para a economia. Gostei dessa frase, as bruxarias. Lula fazendo magia negra, eita, rapaz. Imaginar que ele é uma espécie de dissidente dentro do PT e uma voz conflitante com a de Lula é ignorar sua proximidade com o presidente e seu papel de protagonista na legenda e no governo. Só dá pra cair nessa na base do me engana que eu gosto, como diz a expressão popular. Brincadeira. Mas vamos falar umas coisinhas mais, pra vocês darem risada agora, porque não sofreremos sozinhos. Discutir a Eletrobras, independência do Banco Central ou saneamento é retrocesso, diz o presidente da Suzano. Vamos relembrar no passado, gente. 28 de julho de 2022. Nunca vi tanta mobilização dos empresários, diz presidente da Suzano sobre a Carta em Defesa da Democracia. Eita, meu Deus, que lindo! Que lindo! Que lindo! Que lindo esse retrocesso que você apoiou, hein? Hein? Eita, eu queria falar uma coisa, mas não quero tomar teu processo. Que lindo! É um extremista. Ah, rapaz, nada como o tempo, né? Fez o L e agora quer bancar o limpinho. Mas Deus tá vendo e o print é eterno. Aí vem. A nota de cima foi dia 9, né? Anteontem. Natura e Cor tem prejuízo líquido de 652,4 milhões no primeiro semestre e leve alta de 1,4. Votei no Lula contra Collor e votei de novo contra Bolsonaro. Diz o fundador do Natura. Faz o L aí com o teu prejuízo. Ah, essa daqui tem um gosto especial. Essa tem um gosto especial. Tem uma galera que é arrogante, que se acha dona da razão, que sabe tudo. E aí o tempo, às vezes, né, é o melhor dos remédios. Como a Verde Asset, de Luiz Stuberger, perdeu 24 bilhões. Tá quase um lema, viu? Tá quase Americanas. Entre dezembro de 21 e abril de 2023, entretanto, a Verde perdeu 24 bilhões em ativos sob gestão e viu evasão de 20,3 mil cotistas. Será que a turma ficou incomodada com o posicionamento político do Stuberger? E por que eu falo nada como tempo? Vou trazer para vocês aqui algumas coisas que estão no Atlas de fevereiro. Atlas de fevereiro. Se Lula ganhar, será bom para a Bolsa em um primeiro momento. Diz aí o Stuberger, esse mesmo aí, dos 24 bilhões. Ele falou isso em 20 de setembro de 2022. Com ruídos do novo governo, Brasil desperdiça cenário favorável a emergentes, diz o Fundo Verde. Gestora de Luiz Stuberger aproveita a carta aos investidores que fecha 2022 para fazer críticas às ações que ecoam do Planalto. Aí em março, Stuberger. Governo não derrapou na curva, mas na reta? Uai, doeu, irmão? É por causa dos 24 bilhões que tava gritando? Bota ali, né? Para o gestor da Verde Asset, Stuberger, o governo não havia derrapado na curva, mas na reta e a 5 km por hora, ou seja, um desastre quase impossível de ocorrer. De fato, Lula e seus ministros estavam em um trabalho profissional quando o assunto era levar o Brasil para o fundo do poço. Mas o que vale é que o amor venceu, certo? Aí, relembrando,
Cresce a saída de capital externo da Bolsa. Piora no cenário internacional e incerteza local afasta o estrangeiro. Incerteza, não tem um arcabouço fiscal. 29 de março. E aí você vê ali embaixo, né, a notícia de fevereiro de 2022. 23 de fevereiro. Stuberger. Mercados estrangeiros não têm opinião negativa de Lula. Não tem não, né? Só sai o dinheiro externo. Não sei, né? Tá bom. Ainda tem aqui, ó. Investidor estrangeiro vai voltar ao Brasil em 2023, diz o Stuberger. Falou isso em 8 de dezembro de 2022. E tá lá no Atlas. O mais engraçado é que esse mesmo Stuberger, que alardeava sobre o fracasso do governo, era o mesmo que em 2022 afirmava que o mercado estrangeiro não tinha opinião negativa de Lula e que voltaria a investir no Brasil. Bem, um ano depois, a sua afirmação era destruída pela realidade dos fatos. Chegamos ao fim da cobertura econômica do governo do Dilma. Surpresas com todo o estrago, causado em apenas 3 meses. Talvez os conspiracionistas, que apostavam no pior, estavam certos desde o início. O Brasil sofria uma catástrofe. O que esperar do mês de abril? Na verdade, isso aqui já está no mês de março. Isso aqui também. Tá. É porque eu peguei alguns prints do mês de março e também do de fevereiro e janeiro do Atlas. Aqui está no Atlas de março. Vamos continuar, Stuberger. Não fique triste não. Irmão. Tem gente pior. Você vê? Bridgestone demite 600 funcionários e encerra a produção para carro na ABC. O Stuberger pode perder dinheiro e continua rico. Tá com a vida garantida. Coitado do trabalhador que foi demitido. Inflação pesa mais para as famílias de baixa renda do Nordeste. Não, Stuberger não mora lá. Stuberger tem dinheiro para morar fora do país. Tá de boa. Esse é o Brasil da picanha. Mas como eu falei para vocês, nem tudo nesse país está perdido. Existem os bons empresários que, independente se o tempo tá ruim, se o tempo tá bom, ele vai ganhar dinheiro por sua capacidade, por seu mérito próprio. E temos aqui o lendário sobrinho de consideração do Lula, o Josué Gomes, um dos maiores empresários que esse Brasil já viu. A Cotiminas, empresa controlada pela família de Josué Gomes, presidente da Fiesp, está vivendo um cenário adverso, com financiamentos caros, salários atrasados e negociações para venda de imóveis e até créditos tributários. Você fala, mas ele não era grande empresário? Você não acabou de falar isso, que ele deu certo? Calma! Um acordo com a gigante chinesa Shine pode ajudar. E o vídeo já começa... Olha a legenda do início do vídeo. O que a Shine, a Fiesp e o BNDES têm em comum. Eles fazem o L. Ai, meu Deus. E, gente, tá aí. Se você tá do lado certo, se você articula a cartinha da democracia, igual José Gomes, Deus abençoa. Deus não te deixa na mão porque você é um cara bom, você é um cara bacana, você lutou pela democracia. Parabéns, José Gomes. Você merece mais. Brasil. O Brasil é intancável, como dizem às vezes. Vamos falar sobre a Câmara. Falei pra vocês no início que eu acho que o Lula não quer trabalhar. Não é uma percepção só minha. Mas vejam só. Após derrota na Câmara, Planalto nomeia aliados do MDB e União Brasil. Uma das primeiras coisas. Os deputados estão reclamando aí de cargos e de emendas. O dia de ontem, inclusive, sobre emendas, tiveram várias notícias. Começar, isso daqui foi de anteontem. Lula cobra Rui Costa e manda pagar o orçamento secreto. Pague, Rui. Tá lá, né? O Lula cobrou Rui Costa a liberação de recursos prometidos para deputados e senadores. 10 bilhões. Fala uma coisa. 10 bilhãozinho. De leve. Dá pra vocês? Engraçado é que isso aí é do orçamento secreto. E aí, obviamente, a internet não perdoa. Muito menos a gente. Vamos relembrar aqui alguns momentos. Lula em seu perfil oficial no Twitter no dia 27 de julho de 2022. Orçamento secreto é a excrescência da política brasileira. Esse aqui que tu mandou pagar, Lula?
Não é sério. Se você quer fazer algo sério, não é secreto. Isso nunca aconteceu e acontece agora porque o atual presidente não governa. É uma marionete. Lula manda pagar o orçamento secreto. Lula, você é uma marionete, Lula? Só fala, viu? Site oficial do Lula. Orçamento secreto é o maior escândalo de corrupção da história. Entenda. Mas Lula, você mandou pagar, Lula? Orçamento secreto? Simone Tebet diz que o orçamento secreto pode ser o maior esquema de corrupção da República. Ministro do Lula, né? E ele? Ele não podia deixar passar em branco, né? Tudo que acontece na internet ele tem que comentar. 14 de outubro. Não existe orçamento secreto. O nome é Bolsolão. E o Felipe Neto também disse no dia 6 de outubro de 2022. Parem de falar orçamento secreto. Isso não comunica nada pra massa? E não tem tempo de entender cada detalhe do que se trata, sou até profissional? Expliquem o esquema de propina. Rapaz, acusou o Bolsonaro de crime, hein? Do Bolsonaro para comprar políticos de maneira clara. Evitem, mas e o orçamento secreto? Para chamar de esquema de propina é complicado, viu, Felipe? Porque a turma não entrou com processo, mas é pesado até para você. O bacana é ver agora o Lula com orçamento secreto, né? Será que o Felipe Neto vai falar sobre isso? Não vai, né, Felipe? Aí olha as notícias. Governo libera bilhões em emendas a deputados antes de votar o arcabouço. Então já pode esperar, né? Esqueça qualquer tipo de inclusão de regra para exigir que o PT tenha um pouco de responsabilidade com o dinheiro da população, da máquina. Deixa de lado, né? Derrame recorde. Após derrota na Câmara, o governo distribui 700 milhões em verbas em um único dia. PT sabe gastar, viu? Rapaz, trata-se do maior valor já repassado em apenas um dia desde o início da gestão e representa 58% de todo o montante encaminhado até o momento. Lendário. Lendário Lula. Aí veja só. Planalto marca reunião com PSB e PSD. Lula decide não participar. Será que o Lula decidiu? A própria nota do Igor Gadelha, lá na frente, fala o seguinte: Lula não participará. O presidente Lula desistiu de participar das reuniões. A decisão foi tomada em reunião com ministros na segunda-feira. A avaliação foi de que a presença dele sinalizaria um enfraquecimento de Padilha. Bom, o Padilha vem sendo muito criticado. O Rui Costa também. Ambos estariam na reunião. Pensa o seguinte: não é. O Lula tem celular, ele já falou. Só pra você falar com ele, é no tete a tete. Ele não tem tempo pra receber 530 deputados. Não tem. Tu já pensou se chegar no meio da reunião e a galera começa a massacrar o Padilha na frente do Lula? Talvez o Lula tá com aquela pulguinha, né, no ouvido, já pensando em botar pra correr o Padilha, o Rui Costa. Fala, bicho, esses caras tão horrível, né? Mas aí o Rui Costa e o Padilha, que de besta, não tem nada. Fala, não vá, Lula. Se você for, vai parecer que você é fraco. Vai parecer que o Padilha é fraco. Não faça isso, Lula. E aí o Lula acredita, né? E não vai. O Lula também parece que já não tá querendo trabalhar muito. Mas eu vou deixar passar. Tanto que nessa nota aqui completa, do Felipe Carreiras, eu não coloquei o pedaço, ele fala que ele espera. Essa nota saiu, né, antes do dia de ontem, dia 9. Fala assim: não, a gente espera que o Lula esteja presente para poder relatar algumas coisas para ele. Então os políticos queriam falar algumas verdades para o Lula sobre o seu próprio governo, e os ministros que estão com probleminhas, né, que tá com deles na reta, impediram o Lula de participar. Isso é no mínimo estranho, viu? No mínimo estranho. Líder do maior bloco partidário, Felipe Carreiras, vai para o Palácio do Planalto reforçar a insatisfação de legendas com a articulação política do governo federal no Congresso.
Ele também vai alertar sobre o risco de novas derrotas para o executivo no parlamento nas próximas semanas. Estão blindando o Lula, né? E o Lula não quer trabalhar, tá cansado. A leitura dos aliados é que as novas conversas com o ministro das Relações Institucionais, Padilha e o Casa Civil, não serão suficientes para apaziguar os ânimos das legendas, insatisfeitos com a demora na liberação de emendas e na escalação de nomes indicados para compor o segundo e terceiro escalão do governo. A avaliação é que Lula precisa entrar em campo para escutar as reclamações e destravar a distribuição de verbas e de cargos. Carreiras deve repassar um recado de bancadas de que, em caso das entregas continuarem travadas, o governo federal deve sofrer novas derrotas no Planalto. Na semana passada, os deputados aprovaram um PDL para derrubar, né, o marco do saneamento, o decreto do Lula sobre o marco do saneamento. Aí veja, enrolar ou não enrolar? Eis a questão. O governo avalia convencer o Pacheco e o Lira, presidente do Senado da Câmara, a segurar a instalação da CPMI do dia 8 até o fim do mês de maio. Tem um receio de que a comissão divida as atenções e o esforço da base prejudique a tramitação da proposta enviada pelo governo do novo arcabouço fiscal, que meio que está se planejando ser colocado em votação na próxima semana. Tá aí, não vai isso não. Aí teve a reunião. Planalto cobra PSB e PSD por voto do saneamento e houve queixa sobre cargos. A matéria é longa, mas a parte principal fala o seguinte: aumento contra o projeto do novo marco fiscal não deve ter problema, né? Porque precisa de algum marco fiscal, não tem como melhorar essa porcaria que está aí. Felipe Carreira disse na reunião com Padilha que os 14 integrantes da bancada fecharam questão a favor da proposta. Mas, no contexto mais amplo da relação com o Planalto, as lideranças saíram da conversa insatisfeitas com a resposta vaga de Padilha sobre os cargos federais, sem dizer quando nem como vai atender as reivindicações. Aí, vem aquela da Folha. Principal reforma do Congresso é brigar para não retroceder no que já foi aprovado. Lá no evento do LID, Estados Unidos, o Lira falou, ó, se eu for afirmar qual é a principal reforma em que o Congresso tem que se debruçar, todos poderão dizer que é a tributária. Não. A principal reforma que o Congresso vai ter que brigar diariamente é a reforma de não deixar retroceder tudo que já foi aprovado no Brasil. Disse Lira sob aplausos no evento promovido pelo Dória. Lira tá falando, ó, não vem com retrocesso. Tá riscando a linha no chão. Não é a primeira vez. E o governo já sentiu um gostinho amargo com o marco do saneamento. A Veja vem para falar que acabou a lua de mel do Dilma com Lira e o Pacheco. O presidente da Câmara e do Senado uniram-se diante do que acreditam estar ocorrendo, uma tentativa do Dilma de isolá-los para montar uma base governista. Sobram divergências entre o Lira e o Pacheco, mas mesmo assim, diante de tudo que está rolando, eles se uniram diante do que acreditam estar ocorrendo, uma tentativa de Lula de isolá-los para montar uma base governista no Congresso. Lula conseguiu brigar com Lira, parece que está querendo brigar com o Pacheco. O Kassab concedeu entrevista para Veja, que é do Pacheco, falando que o Lula precisa vir para o centro, se não quiser cair em desgraça. Eduardo Cunha também fez análise falando, pô, o governo do Lula está cada vez mais parecido com o governo da Dilma II. As brigas internas estão aos montes. O ministro dos Direitos Humanos, né, o Silvio Almeida, demitiu um secretário porque a Janja marcou a reunião com o secretário. E ele se sentiu preterido. O Metrópolis depois entrou em contato, o ministro não quis nem se manifestar. Não, já soltei minha nota, não vou falar mais nada. O quadro tá ruim. Tá horrível. E eu volto batendo na tecla. Se a direita sobreviver, que todo dia, assim, é sério, eu vou dormir feliz. Aí eu acordo, pego o celular, abro, começo a olhar e falo, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Aí passo o dia triste. O Brasil não tem como dar certo. A tempo vai passando, eu falo, não, tava assim ontem, vai dar certo. Né? Não adianta ficar para baixo. Aí você respira, você recompõe, e vida que segue, aí você vai vendo que coisa coisa vai indo. Se a direita sobreviver, eu acho que a coisa tem como dar bom. E aí, gente, eu não coloquei, eu coloquei aqui na verdade. Deixa eu mostrar aqui pra vocês uma coisa. Pra fechar esse comentário aí sobre o Dilma. Vou
puxar aqui uma paradinha. Ontem circulou um vídeo nas redes sociais do Ciro Gomes. Na verdade, eu primeiro vi um tweet. Um cara compartilhou, passou na minha timeline. E aí depois eu vi as pessoas comparando também a entrevista do Ciro Gomes para o Monark, onde ele fala a mesma coisa, tanto para o valor econômico quanto para o Monark. E você olha assim o quadro atual do governo. Assim como Eduardo Cunha conhece, né, o PT lá, ó, viu por dentro como são as coisas, contra a presidente da Câmara, e pela experiência também de anos na política, o Ciro Gomes, que já fez parte das administrações, né, picanhescas, o Ciro Gomes tem conhecimento de causa, né? Como cara da esquerda, que frequenta os mesmos ambientes, é um cara que conhece o Dilma. E aí as pessoas pegaram essa entrevista aqui e começaram a replicar ao longo do dia de ontem, que é o Ciro Gomes falando do terceiro governo Lula, né? A esquerda sabe muito bem como a esquerda pensa. E o Ciro respondeu, como seria o terceiro governo Lula? Uma tragédia grande. A margem para aumentar juros não existe mais. Realmente, não dá para aumentar mais, né? Está em 14%. Ele não tem lucidez disso, não quer ouvir, e o quadro técnico ao lado dele é de 8º nível. Vocês estão vendo aí, né? O Haddad, ministro da Economia. Quando chegar lá, tem uma conta impagável. O Renan Calheiros, o Vinícius Oliveira, o MDB, o Boulos, Ministério para Todo Mundo. Foi mais ou menos assim. Tudo num cenário completamente diferente de 2003 e a expectativa do povão é cerveja e picanha. Ele vai botar um banqueiro na economia, botou Haddad com apoio do Galípolo, não tá errado. Entregar as políticas de papo furado, mulher, índio, negro, pro PT se divertir, agenda identitária. A política do orçamento pro Centrão, é o que tá acontecendo, né? Que vai relatar o Cajado e vai passear no estrangeiro. O que o Lula tá fazendo? O Lula não quer trabalhar. O Lula não quer trabalhar. E não tem quem me tire isso da cabeça. Ele tá feliz aí, de barriga para cima, passeando pelo mundo como se nada estivesse acontecendo. E o país está em caos. Essas emendas e esses cargos vão fazer efeito, saberemos em breve. E amanhã a gente comenta sobre essas questões que vai ser CPI. Quero ver o que vai rolar ao longo do dia de hoje para ver se faz sentido ou não algumas informações. Mas por hoje eu fico por aqui. Vou mandar lá no Telegram. Eu acho que o Telegram já voltou, né? Eu acho que nunca nem deixou de sair do ar, porque cumpriu a decisão. Eu vou mandar lá o vídeo do Ilhan Vac. E como eu sempre digo, esse é o meu trabalho, para no canal. Tem um botão de valeu, tem o peito na descrição. Compartilhe o vídeo, não vai cair o dedo. E eu espero poder estar aqui amanhã também com vocês. Valeu, meus amigos. Fui!